memória é uma das faculdades mentais, porque existem várias, né? Mas é a faculdade mental que nos permite reter e recobrar experiências passadas. Eu gosto sempre de falar, quando eu estou falando sobre memória, com os meus pacientes, eu gosto de até perguntar para eles, até para eles valorizarem mais a memória, eu pergunto para eles, na sua opinião, se você pudesse viver o tempo que você quisesse, na mais plena felicidade, mas você não tivesse a capacidade de lembrar desse período, valeria a pena? E aí a maior parte das pessoas me diz que não. Tá? Então, daí você tem a ideia do que para cada pessoa, né? É difícil definir o que é memória, a importância disso para cada pessoa, mas quando eu faço essa pergunta, eu acho que as pessoas tomam consciência do que é realmente a memória, né? Vão além da definição. Então, falando sobre os tipos de memória, você pode dividir a memória de acordo com o tempo que ela fica retida. Então, você tem memória, digamos, a ultra rápida, né? Que ela dura de segundos a minutos. Um exemplo clássico disso é aquela memória que alguém fala um telefone rápido para você. Então, você memoriza, às vezes fica repetindo algumas vezes, mas você disca e logo depois que você discou, você já nem sabe mais qual foi o número, né? E é até um mecanismo de defesa, porque talvez se a gente lembrasse exatamente de tudo que a gente tem em contato, a gente ficaria louco, tá? Depois você tem memória de curto prazo, a memória que dura um pouquinho mais, de minutos, a horas, digamos assim. E aí a memória de longo prazo, que ela fica armazenada em áreas mais profundas do nosso cérebro, que pode durar de anos até por uma vida inteira. Além dessa classificação de tempo de duração, a gente pode falar que a memória ela pode ser caracterizada como explícita ou implícita. Um bom exemplo de memória implícita é a nossa memória, digamos assim, para os nossos atos automáticos, tá? Então, por exemplo, você faz um gesto habitual, cada vez que você faz, o seu corpo já aprendeu com isso, né? E ele vai fazendo com cada vez mais facilidade. E a memória explícita, que é o que todo mundo fala, né? Quando você vai recobrar algum fato, vai localizar alguma coisa no tempo e no espaço. É a memória que a gente divide, digamos, semântica e episódica. Tá? Então, a memória semântica, ela permite que a gente se lembre dos fatos, dos eventos, mas ela não deixa a gente situar esses fatos e eventos no tempo. Os conceitos, de uma forma geral, são todas memórias semânticas que nós temos, né? E a memória episódica, ela situa esses fatos e conceitos no tempo. Faz com que a gente crie essa associação. E, mais do que isso, né, para a gente recobrar a memória, exige que as regiões do nosso cérebro permitam que a gente codifique isso e transmita isso para o ambiente, para o nosso dia a dia. Então, muitas vezes isso acontece no Alzheimer, né? A informação está lá, perdida, às vezes instável ou fraturada, né? E a forma que a gente codifica a informação, quando você faz uma pergunta para alguém que tem Alzheimer, ele conta um monte de história, tenta preencher as lacunas de alguma forma. Quer dizer, a parte de codificação deles muitas vezes está afetada. Todos os dias, talvez todas as pessoas passem por uma situação de estar com dificuldade para se lembrar de alguma coisa. Agora, por que será que a gente sempre esquece de comprar um item de supermercado, por exemplo, né? Ou esquece às vezes onde estacionou o carro? É super comum. Mas como é que a gente vai diferenciar a doença do que é o esquecimento normal? Então, a principal dica que eu posso dar para o público leigo, né, é perceber uma mudança brusca, uma mudança rápida. Então, se eu quiser deixar uma mensagem do que é uma alteração patológica, uma alteração de memória que não seja o envelhecimento normal,
Eu diria que é uma alteração que afeta as nossas atividades de vida diária. Dicas de memória, né? Então, o que existe de evidência científica que faz com que a gente mantenha a nossa memória sempre boa? O que há de evidência científica é atividade física e o hábito de leitura. Essas são as duas principais coisas. Mas nós temos vilões por toda parte. Hábitos alimentares, sono, nosso estado emocional, como é que está a nossa atenção. Tá? Então eu, como geriatra, eu digo que a nossa saúde, de uma forma geral, ela tem que ser uma preocupação com 5 pilares: alimentação saudável, atividade física regular, saúde emocional, uma inserção social e o controle de doenças. Tá? Então, pensando nesses 5 pilares, eu acho que a gente vai ter uma preservação da nossa saúde ao longo do nosso envelhecimento.